Saúde a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu vou deixar aqui alguns ensinamentos sobre o jejum. Qualquer dúvida, os irmãos escreve nos comentários, amém? Aquilo que vocês souberem, quiserem passar, que vocês aprenderam, tem alguma experiência, se serviu, se ajudou. Os irmãos, me falem em nome de Jesus Cristo, porque eu estarei agradecida, aos irmãos de estar podendo ajudar, porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós estamos aqui para servir. E quando um irmão, uma irmã se prontifica para servir, aleluia, nós estamos agradando ao Senhor. O Senhor, quando Ele veio, Ele lavou os pés dos discípulos. Na hora, Pedro não queria deixar, mas o Senhor disse: hoje você não entende o que eu estou fazendo, mas em breve você entenderá. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para servir, para ajudar. Quando nós se coloca na posição de servo do Senhor, nós já estamos dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero servir ao meu próximo. Então, naquilo que eu puder, eu quero servir aos meus irmãos, amém? No que eu souber, porque eu também estou aprendendo do Senhor. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, para que o Senhor Ele venha falar conosco. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Espírito Santo de Deus e da verdade, Jesus querido e maravilhoso. Oh Deus grande, eu quero te apresentar, Espírito Santo de Deus, esse canal em tuas mãos, Pai, as pessoas, meu Deus, que me pedem oração, para os seus familiares, ó Pai. Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, que o Senhor venha visitar, meu Deus, que o Senhor venha nos orientar, Espírito Santo. Esteja, meu Deus, no controle, na direção, Senhor, nos ajuda. Nos dê graça, meu Pai querido, nos dê, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, sabedoria. Tudo para a glória, meu Deus, e a honra do teu santo nome, Senhor. Amém. Irmãos, o Senhor, Ele nos orientou acerca do jejum, a respeito do jejum. O Senhor, Ele diz aqui no livro de Mateus 6 e o versículo 16, ó. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em oculto. O teu Pai que vê e que está oculto recompensará. Meus irmãos, o jejum é um propósito que nós fazemos com o Senhor, Tem pessoas que são ensinadas a fazer jejum após o meio-dia. Já ouvi pessoas falando isso, Eu não sei, os irmãos, se já ouviram falar, mas eu já ouvi pessoas dizendo que já fizeram jejuns. Não sei como consegue, também não me interessa. Porque o jejum ele tem que ser total, abstinência total. Nós temos que jejuar, Temos que apresentar ao Senhor o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, plenamente santificado diante de Deus, em oração, em jejum. Primeiro passo, a gente fala para o Senhor que não é necessário falar em voz alta se você não quiser, se você quiser falar somente no seu coração, porque o nosso Deus, Ele vê o nosso pensamento, porque Ele é onisciente. Então nós falamos ao Senhor: Senhor, amanhã eu vou fazer tal propósito, semana que vem, o dia que você quiser, domingo, eu vou fazer esse propósito em favor disto. Mas não, meus irmãos, tem pessoas que fazem propósito para o mal, sabia? Para tirar aquele irmão da igreja, para bater aquele outro, para tirar aquele outro do meu caminho. Isso não é jejum, isso não agrada a Deus. O jejum que agrada ao Senhor é quando nós fazemos um jejum santo para ajudar os nossos irmãos e entregar tudo que nós passamos nas mãos do Senhor para que Ele faça segundo a sua vontade. E a gente faz aquele propósito, seja de emprego, seja o que for, E fala com o Senhor: Senhor, amanhã eu vou estar fazendo esse jejum,
ou em prol do meu esposo, para que o Senhor repreenda esses demônios na vida dele, na vida dela, na vida daquele meu parente que está nas drogas. Não precisa falar para o teu parente. Tem pessoas que fazem jejum, perdão, pessoas que fazem jejum e gostam de tocar trombeta. O que é tocar trombeta? Ah, fulano, toma um gole de café. Não, não posso porque eu estou jejuando. Vai para a igreja, quando chega na igreja tem a oportunidade. Ah, eu jejuei até tal hora. Ah, eu estou em jejum até agora. Porque tem pessoas que entram pela noite jejuando. Ah, eu fiz um jejum e eu estou em jejum até agora. Ah, porque eu jejuei. Não, meus irmãos, jejum não é para tocar trombeta, não é para avisar para os outros que está jejuando. Só Deus que tem que saber do nosso jejum. Não precisa falar para vocês, nem vocês para mim que está jejuando, nem falar para os outros irmãos, eu sou mais santo porque eu jejuo, né? Eu dou o dízimo, fazer que nem aquele fariseu. Não somos hipócritas e fariseus, como diz aqui a palavra. Mas quando jejuares, não te mostrares contristado, triste, abatido, que é para as pessoas não olharem e falar, o que é que você tem? Ah, eu estou jejuando. Não, nós temos que jejuar e falar para o Senhor. Lavar o nosso rosto, como de costume, levantar, né? Fazer a nossa higiene pessoal, como se nada estivesse acontecendo. Dobrar o nosso joelho, se tiver tempo, ore, busque, santifique. Aos casados, também tem a parte da consagração, né? Jejum e consagração. Consagrar-se a Deus. Naquele dia não pode tocar no seu esposo, na sua esposa. A pessoa tem que buscar, quanto mais está próximo de Deus, melhor será o seu jejum. Cuidado com as palavras. O diabo vai te tentar, como tentou Jesus no deserto. Ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele sendo tentado, ele ficou ali 40 dias e 40 noites jejuando. E o cristão não é diferente não. Quando nós falamos, vou fazer um jejum, as crianças choram, a campainha toca, o telefone toca, a vizinha fala de você, você ficou sabendo que alguém ficou falando. Um monte de coisa acontece. Por quê? Porque vai levantar o inferno contra nosso jejum. O lado espiritual, o mundo espiritual se levanta para nós não conseguir entregar aquele jejum a Deus. Até aquela hora daquele propósito, porque o diabo sabe que nós estamos jejuando, estamos consagrando ao Senhor, lendo a Bíblia. Eles vão fazer de tudo para impedir que nós leamos a Bíblia, que nós oremos, né, que nós busquemos a face do Senhor, mas nós temos que perseverar. A palavra de Deus também vai nos dizer que quando Esther, ela quis, né, que o Senhor, que aquele rei ouvisse ela, o que ela fez? Ela apregoou um jejum. Ela mandou um recado, né, para Mardoqueu, falou, ó, a partir de amanhã, vamos nos vestir de pano de saco. A partir de amanhã, vamos nos humilhar na presença do Senhor. Convido o povo a jejuar 3 dias em meu favor. Por quê? Porque diante dela estava uma legião de demônios. Tinha muitos demônios que não queria que ela chegasse até o rei. E é necessário, quando nós vemos que as coisas estão muito difíceis para o nosso lado, meus irmãos, às vezes um impedimento, uma barreira. Então nós temos que entrar no propósito, no particular com Deus. Às vezes aquela pessoa está te perseguindo na igreja, você não tem que ficar lutando contra aquela pessoa, você tem que lutar contra o demônio que atormenta, que joga um contra o outro. Às vezes tem uma pessoa que está precisando de uma vitória e tem demônios que estão trabalhando para aquela vitória não chegar. E nós temos que... Deus faz a parte dele, Deus não precisa de muita coisa, Deus é Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que se humilhar. Deus quer ver a nossa humilhação para entregar a nossa bênção. Deus quer ver também nosso esforço. Certa feita chegaram até Jesus e disseram para ele, por que os discípulos de João Batista não jejuavam? Os discípulos de Jesus não jejuavam, só jejuavam os discípulos de João Batista. E o Senhor disse que enquanto o noivo está com eles não iam jejuar, mas chegaria um tempo que eles iriam jejuar. Então, os discípulos de Jesus jejuaram. Os discípulos de Jesus também oraram, clamaram, se humilharam. Outra feita chegaram até Jesus com um endemoniado.
e disseram para ele: Senhor, essas pessoas, eu trouxe meu filho. O homem disse para o Senhor: eu trouxe meu filho para os seus discípulos expulsar os demônios, mas eles não conseguiram expulsar. O Senhor disse para eles que eles eram homens de pequena fé, de pouca fé. Trazei-mo, o Senhor disse. Aí quando trouxeram o jovem para que o Senhor expulsasse os demônios, aleluia, está escrito aqui em Mateus 17:17. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. Repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. Desde aquela hora o demônio sarou. O menino sarou. Perdão. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aleluia. E também no versículo 21 diz: mas esta casta de demônio não se expulsa senão com oração e jejum. Quer dizer, não é de qualquer maneira, tem que ter fé. Tem pessoas que jejuam, mas não têm fé no seu jejum. Tem pessoas que estão em consagração, mas fica na dúvida: será que Deus está recebendo? Será? Eu acho que Deus não vai receber não, que não sei o que, eu sou tão falho. Nós somos falhos, mas o sangue de Jesus já nos lavou, nos purificou, nós já pedimos perdão, nos humilhamos. Porque o jejum é humilhação, é abster das coisas do mundo, da comida, é abster das coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus. Não é somente comida. A comida é o essencial, é certo, mas nós também temos que vigiar com nossos olhos, com as nossas mãos, né? Porque com o nosso corpo também podemos pecar enquanto estamos jejuando. E nós temos que jejuar ao Senhor, fazer um jejum que agrada ao Senhor. Um jejum que sobe e chega como incenso suave diante de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Em 2 Coríntios 6:5. Deixa eu procurar para os irmãos. 2 Coríntios 6 fala sobre a abnegação de Paulo. Paulo diz aqui, e nós, cooperando também com ele, vós exortamos que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, ou seja, em vão. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Aleluia. Então, o jejum, ele acarreta tudo isso. Tem pessoas que jejuam, mas não amam seu próximo. Tá jejuando, tá falando mal dos outros. Quantas vezes eu fui mesmo na oração pela manhã, e quando eu chegava lá, nós estava tudo orando na igreja, uma bênção, eu louvava, pregava, mas quando saía, terminava tudo aquilo, muitos se juntavam e começavam a falar mal, né? Viu o culto da noite? Viu aquela irmã? Viu o dirigente? Ele tá vendo isso aqui, não faz nada. Tá vendo isso aqui? Muitas coisas, irmão, não é só quando nós estamos jejuando, sabe? Até depois que a gente entrega o jejum. Porque nós não temos que falar mal uns dos outros. Nós temos que apresentar aquelas pessoas a Deus. Se aquilo que aquele dirigente, aquela pessoa fez não agradou ao Senhor, apresenta quem que pode resolver? A Deus. Senhor, o teu servo, ele está fazendo tal coisa, está te aprovando? O Senhor está gostando?
Se eu não estou gostando, Senhor, então me transforma. Faz de mim um vaso novo. Porque aqui o apóstolo Paulo está falando das suas abnegações, está falando das suas... Como que eu posso falar para a igreja? Ele está falando aqui aquilo que ele tinha que fazer, né? Nós temos que fazer para ser aceito pelo Senhor, para nós ser vaso escolhido por Deus, não ser pessoas que estejam na igreja somente uma capa, uma casca. Tem pessoas que jejuam, mas não vigia com a língua. Tem pessoas que jejuam, mas não vigia com aquilo que faz, com o que fala. Tá fazendo serviço da casa, irmão, um exemplo, ela tá jejuando, tá batendo nas crianças, tá xingando o marido, xingando até o gato, o cachorro, tá falando palavras ofensivas e dizendo ser um servo, uma serva de Deus. Irmãos, nós temos que vigiar em tudo. Jesus, ele foi levado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E quando ele chegou ali no deserto para ser tentado pelo inimigo da nossa alma, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ali ele poderia, com o seu poder divino, ele poderia expulsar aquele demônio, poderia queimar a Satanás. Mas ele mostrou para nós que quando nós estamos jejuando é uma hora de tentação. É a hora que nós estamos sendo tentados. Ó. Está escrito aqui em Mateus 4, verso 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele não comeu nada. Ele ficou em jejum total de água. Tem gente que diz, eu estou a pão e água. Nunca vi esse jejum. Tem pessoas que falam, eu fico só observando. Jejum, ele é total. Total. Também não vá fazer um jejum que você vai escandalizar um parente seu, um esposo seu. Não faça nada que vocês não tiverem concordância. Você falar para o seu esposo, um exemplo, uma irmã tem um esposo que não serve ao Senhor, mesmo que sirva a Deus, porque nós estamos submissos ao nosso esposo. Falar para ele, olha, amanhã eu vou me aplicar ao jejum, eu vou fazer uma campanha de jejum, você concorda comigo? Fazer um jejum, 3 dias, você concorda que nós nos afastemos, não tenhamos relação enquanto eu estiver fazendo esse jejum? Se aquela pessoa a qual você mora, ela dizer... Sim, eu concordo, tudo bem. Mas se é um ímpio, uma pessoa, um homem que não serve a Deus, uma mulher que não serve a Deus, ele não vai compreender. Vai achar que você está traindo ele. Porque Satanás vai querer achar brecha no seu casamento. Então o que você vai fazer? Você vai jejuar. Enquanto ele está fora, naquele dia você usa de sabedoria. Usa de sabedoria, meu irmão. Usa de sabedoria, minha irmã. Usa de sabedoria. Naquele dia você acorda, você já começa o seu jejum. Entregou o seu jejum durante o dia, à noite ele vai fazer alguma coisa, te procurar fazer alguma coisa. Você tem que ceder, porque é um casamento, é um casal. Ele não concordou com aquilo, ele não entende aquilo, ela não entende aquele jejum. Só que você já entregou o jejum a Deus. Se você já entregou ao Senhor, você jejum até o meio-dia, até 3 horas, você já entregou a Deus, amém, Jesus recebe, porque ele conhece, ele sabe que aquela pessoa que mora com você, que você está junto com ela, ela não vai compreender que você, se ele, por exemplo, dizer para você palavras, né, com você, ele não vai compreender se você falar, não, eu não quero você. Ele vai achar, Satanás vai jogar na mente, que o diabo é oportunista. Ele vai jogar na mente daquela pessoa, ó, ele tá com outro, ela tá com outra. E ali vai arrumar uma contenda e foi embora seu jejum, foi embora sua sabedoria. Peça a Deus sabedoria, ore a Deus, jejue a Deus, mas jejue com sabedoria. Jejue a Deus, mas jejue com o coração. Peça a Deus palavra na hora do jejum. Ore. Se você puder orar 1 hora, ore. Puder orar 2, ore. Mas primeiro, a casada cuida das coisas de casada. O solteiro cuida das coisas de Deus. Solteiro é livre. Solteiro pode jejuar 3 dias se ele quiser. Se a fé dele alcançar. O solteiro, se ele quiser jejuar o dia inteiro, ele jejua se a fé dele alcançar. Desde que não escandalize o seu próximo. Desde que não escandalize a ninguém. Né? Porque se você for escandalizar alguém pelo seu jejum, você também está pecando. Então temos que ter um jejum com sabedoria. Com vigilância.
Você já percebeu que os irmãos já percebeu quando a gente está jejuando, tem alguém que sempre aparece com uma comida que a gente gosta? Por que será? Porque é o inimigo que quer tentar nós, como Jesus foi tentado, para ver se a gente cai naquilo. Jesus, ele foi tentado com o pão. Olha, se tu fores mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nós não vamos falar para a pessoa, ó, nem só de pão viverá o homem, mas sim da toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não, não é só nós falar, não, Deus abençoe. Eu não quero comer agora. Mas não precisa dizer, eu estou em jejum, eu sou santo, eu sou diferente. Não precisa. Porque quantos que falam isso e terminam perdendo seu jejum, terminam humilhando as outras pessoas. Deus não quer que nós façamos isso. Porque nós todos, irmãos, estamos debaixo da misericórdia de Deus. Estamos debaixo da misericórdia do Pai. Aleluia, glória a Deus. Se eu e você jejuar de qualquer maneira, você fala, vou fazer um jejum em prol da irmã Cícera, em prol do canal, para que Deus venha abençoar, Deus venha trazer mais alma, para eles virem ouvir a palavra. Eu vou fazer esse jejum hoje, eu vou santificar a Deus, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar. Deus, ele vai receber o teu jejum, mas você tem que jejuar um jejum sábio, um jejum onde você não anda com lascívia, aonde a irmã não veste uma roupinha qualquer, né? E diz que está jejuando, mas está se insinuando para alguém. Veste uma roupa ali, uma saia tão colada, às vezes uma blusa decotada, e vai fazer o serviço, vai às vezes trabalhar fora, não sei, e sai com a roupa escandalizando. Não, tudo para Deus tem que ser santo, tudo, e não somente assim, mas nós temos que jejuar para Deus esclarecer a sua palavra, nos dar sabedoria, jejuar para que o Senhor venha nos ajudar a nós vencer esse mundo de pecado, repreender tantos demônios que fica durante o dia atormentando, para que nós não sejamos santos, para ficar tentando, para nós ver coisas que não agradam a Deus, jejuar pela nossa família, jejuar pela pátria, jejuar pelo presidente, jejuar por aquelas, como é que eu posso dizer, os nossos superiores, jejuar, né, pela polícia, jejuar pelo bombeiro, pelo SAMU, pelos os moradores de rua, jejuar, não é somente em nosso favor, se nós não sabemos, meus irmãos, quando nós jejua em prol das outras pessoas, a nossa bênção chega mais depressa, porque às vezes a gente jejua tanto em favor de nós, a nossa bênção, eu quero, a nossa demora, porque nós estamos pensando só em nós estamos sendo egoístas. Agora quando a gente jejua, a gente ora muito mais em favor dos outros, nós estamos intercedendo em prol das outras pessoas. Aleluia, Deus poderoso. O Senhor, ele se agrada. Ele recebe com mais prazer aquele jejum. E quando nós pensamos que não, meus irmãos, nossa bênção chegou na nossa mão, nós falamos, mas Senhor, aleluia, glórias a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos cuidando das almas e Deus está se agradando. E Deus dá o galardão na hora certa. A bênção do Senhor, meus irmãos, nós não precisamos correr atrás dela, não. Ela que corre atrás de nós. Ela nos alcança, diz a palavra em Deuteronômio. Então, jejue, mas jejue com sabedoria. Amém? Eu espero que, se os irmãos tiverem alguma dúvida e quiser que eu faça outro áudio, eu faço. Se os irmãos tiverem dúvida a respeito de qualquer outra coisa que eu puder ajudar, eu estou aqui para isso, amém? Porque, irmãos, o que adianta nós ter um canal aonde eu vejo, às vezes, tem pessoas que têm canal e as pessoas escrevem ali dúvida e o dono do canal não responde. O dono do canal não dá ouvido para aquelas pessoas, né? Ou não sei se está ocupado, não sei o que é, mas é assim, se você se prontificou a servir, se nós abrimos um canal para poder pregar a palavra, é porque nós abrimos um canal para servir. Eu não vou dizer que eu vou satisfazer a todo mundo, porque nem Cristo agradou todo mundo. Mas eu vou procurar dizer para Deus, Senhor, me mostra, né? E aquilo que eu puder responder, que tiver ao meu alcance, eu souber, eu vou responder. Mas o que eu não responder, meus irmãos, eu vou dizer para você, ora, que Deus vai mostrar, Deus vai falar com você. Deus, ele é fiel. Deus vai me dar sabedoria, ele vai te dar sabedoria. Para que nós venhamos fazer a sua vontade. Venhamos fazer o seu querer. Amém? Eu espero que os irmãos entendam que esse exemplo sirva, né? Os irmãos querem saber como é que é o jejum.
Então é dessa maneira, é abster de tudo, é você fazer um propósito. Você naquele dia, você amanhece e diz, hoje eu não vou comer nada, mas você fez um propósito diante de Deus. Você fez aquele propósito, estudar a palavra. Ah, Senhor, esse ano que vai entrar eu quero ler a Bíblia todinha. Então faça o seu propósito, faça o seu jejum para que o diabo não venha te barrar, te parar. Porque nós temos que orar para expulsar esses demônios. Às vezes tem uma pessoa atribulada que está precisando de oração e de jejum, você já vai lá colocar a sua mão, não precisa não. Só de você dobrar o seu joelho na sua casa e orar e jejuar, Deus alcança aquela vida. Deus repreende aquele demônio à distância. Porque se não fosse assim, os irmãos que tanto pedem oração uns para os outros, eu não posso chegar até os irmãos. Os irmãos não podem chegar até mim. Nós não podemos chegar até outros que pedem oração no canal, até outros canal eu vejo. Mas depois volto e contando a bênção. Meus irmãos, eu recebi a vitória. Porque Deus recebeu aquele propósito daquela pessoa que estava de joelho em prol daquela outra. Deus é Deus, meus irmãos. Então vamos nos unir em oração. Vamos nos unir em santificação, amém? Para que o Espírito Santo de Deus ele venha nos dar sabedoria, inteligência para nós ajudar uns aos outros. Que Deus abençoe as suas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Qualquer dúvida, os irmãos me chama, deixa nos comentários, amém? Que eu estarei respondendo para a glória de Deus assim que eu puder. Porque não é toda hora que eu posso, mas quando eu posso, eu estou aqui respondendo meus irmãos. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem se despede é a sua irmã Cícera. Aleluia, glórias a Deus. Oh Deus, eu sou tão feliz, meus irmãos, de poder ajudar os irmãos. Passamos luta, tristeza, mas eu tenho alegria no meu coração de saber que eu posso te ajudar. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem se despede é a sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor IPDA. Fiquem todos com Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos proteja. Que esse dia seja um dia, uma noite, a hora que chegar esse áudio até você, de bênção, de prosperidade. Que o Senhor entre no teu lar, repreendendo todo o mal. Que toda casta de demônio caia por terra, no nome santo de Jesus Cristo. Que o Senhor visite agora a sua família, te dê vitória, te dê livramento, amém? E cubra com o sangue do Cordeiro. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém.